Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 24 de outubro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido aí de imediato a se inscrever aqui no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe, aqui no canto inferior direito do seu vídeo. Se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se. É só você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem e na sequência clicar na opção de se inscrever gratuitamente no canal e lembre-se de deixar o sino das notificações devidamente ativado. Se você ainda, além disso, deseja receber as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, com todo o acompanhamento até o final, até informando todos os resultados das operações, percentualmente falando, seja no resultado da operação, como resultado da carteira que eu vou fazer nessa videoanálise, e além disso você receber as informações relevantes durante cada pregão e as carteiras de ações, uma semanal e outra mensal, basta você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Então, na análise de hoje, eu vou falar sobre Ibovespa, futuros mini índice, mini dólar. Depois eu venho aqui para as ações falando de PETR4, Vale 3, GGBR4, SUSB3, CCRO3, ENBR3, CSNA3, LAME4, IP3, Ipera e, na realidade, Multi3 e depois IP3. Começando aqui pelo Ibovespa, nós tivemos um dia de hoje de queda de 0,45%, ainda pode alterar essa variação, está dentro do leilão de fechamento, mas a primeira sinalização para se ter um movimento de correção no índice, que fez isso aqui para trás e reverteu para cima. Pode reverter? Pode, mas aqui o que fica, graficamente falando, depois de um movimento maior para cima, um afastamento um pouquinho maior da média móvel de 3 períodos, a perda da mínima deste candle, depois de uma sequência de alta, aumenta a chance ou de se ter um movimento lateral ou um movimento de baixa, ou seja, uma correção no tempo ou uma correção no preço. Independente do caminho do preço do Ibovespa nos próximos pregões, o fato é planejar a possibilidade de entrada se gerar um movimento aqui mais próximo, mais para baixo, testando regiões ali de suporte, como por exemplo a região na faixa dos 105.422, a 105.319, logicamente estou falando não entrar no Ibovespa, né? Não tem como comprar o Ibovespa, tem como comprar, por exemplo, o BOVA11, que seria algo semelhante a comprar o Ibovespa. Mas os ativos, né? O Ibovespa, se chegar aqui, tende alguns ativos a trazer oportunidade de entrada na ponta compradora a favor de uma boa tendência de alta. Então, esse seria o principal nível de suporte para o índice Bovespa. O primeiro seria o patamar de 106 mil pontos. Aí tem 106 e 500, basicamente, 650, que foi superado aqui, esse patamar 106,650, que é um patamar também de antiga resistência, que pode funcionar como suporte, já bateu no pregão de hoje, a partir depois de 600 mil pontos, e depois aquela região mais ali dentro dos 105,400. Indo aqui para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você, seja agora ou no decorrer dela, dê um like, dê um joinha, pode ser útil no sentido de aprendizado e útil no sentido de leitura do mercado. Enfim, dê um like e um joinha, eu agradeço de imediato. Então, no mini índice, perdeu a mínima do pregão anterior, trazendo uma expectativa um pouco maior também de correção. Se a gente pegar o gráfico de 60 minutos, já mudou a tendência para uma tendência de baixa. Lembrando, o que eu mencionei ontem, se o mercado abre aqui para cima, eu focaria em buscar a entrada na ponta compradora de fundo ascendente, que não aconteceu pelo gráfico de 10 minutos. A outra alternativa seria se voltar aqui para baixo e gerar topo descendente no gráfico de 10 minutos, usando a região ali dos 108,070, 108,155, possibilidade de mais trabalhar na ponta vendedora, tentando pegar um movimento de baixa. E a partir do próximo pregão, nós temos nesse momento um movimento de alta, de recuperação, mas contra uma tendência de baixa e abaixo da média móvel de 13 períodos. Ou seja, se o mercado abre subindo, traz a chance de se buscar a entrada de compra após gerar sinalização de fundo ascendente acima ali do patamar da média, e que seria aqui um patamar 107,865. Vou jogar no gráfico de 10 minutos para ficar um pouco mais claro, que é basicamente aqui essa região, ó. Região que era suporte, que virou suporte de novo e aqui virou resistência. Então, ou seja, o mercado abre subindo e passa a gerar fundo ascendente acima do 107,865 ou pivô de alta acima desse patamar para buscar a operação de compra. Por outro lado, caso o mercado no gráfico de 60 minutos proporcione aqui uma abertura para baixo, gerando topo descendente a favor da tendência de baixo, seja no G60 ou no gráfico de 30 minutos, gerando ali topo descendente, volta a ficar mais interessante para se trabalhar na venda no gráfico de 10 minutos, preferencialmente como
veio para baixo, perdeu a mínima desse grande candle de alta, ou seja, passou a trabalhar abaixo do 107.550, que já tende a funcionar como patamar de suporte. Vem aqui para baixo, passa a gerar topo descendente abaixo dos 550, ou pivô de baixa, foco maior em operação de venda. Ou mesmo se vier um pouco mais para cima, né? Abre subindo, vem aqui um pouco mais para cima e depois gera sinalização de topo no dia 60, volta a ficar interessante para se trabalhar na venda de topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Seguindo para o dólar, nós temos o dólar aqui gerando um candle de reversão, ou seja, foi lá embaixo testar aqui uma zona de suporte, uma região aqui para trás, essa região aqui para trás, tem uma região outra aqui para trás, eu até mencionei isso no radar do mercado de hoje, que o cenário mais positivo que seria, ou seja, qual o cenário melhor para se buscar operações dentro do pregão de hoje, quando eu mencionei entre das 10h45, a partir das 10h45 todos os dias aqui radar do mercado, ao vivo. E aí eu mencionei que o mais interessante no dia seria as operações na ponta compradora. Por quê? Porque o mercado já se encontrava com um movimento longo para baixo no gráfico diário, em cima de uma região de suporte que eu mencionei até usando o gráfico de 120 minutos, e falei sobre a questão da volatilidade do gráfico semanal, que já estava acima da média dos últimos candles ali, pelo menos dos últimos 10 candles. O que significaria dizer? Juntando a informação dessa volatilidade mais o movimento longo de baixa em região de suporte, que abriria a chance justamente de gerar movimento de subida, favorecendo mais operações na ponta compradora. E aí o mercado gerou realmente a sinalização aqui para cima, veio aqui ter um movimento de alta, primeiro quebrou aqui no gráfico de 60 minutos, quebrou a sequência de máximas descendentes aqui. E aí, dentro desse movimento de subida, sinalizações de fundo ascendente, pivô de alta, muito mais para se buscar a operação na ponta compradora. Para o próximo pregão, se abrir caindo, vai e gera um sinal de topo ainda descendente, fica mais para se buscar a operação de venda, de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, preferencialmente abaixo de um patamar ali em torno de 4,036,50. Se pegarmos aqui gráfico de 10 minutos, 4,036,50, ou seja, é um patamar aqui que era 36,50, tem aqui também 34, enfim, abaixo dessa região a gente dá para ver que tem alguma zona de suporte para, junto ali, uma média está um pouco mais acima, mas é que tem toda a zona de suporte. Enfim, veio aqui para baixo, saiu dessa região e passou a gerar topo descendente abaixo dos 436,50, 4,036,50 ou 34,50, mais para se buscar operação na ponta vendedora. Abriu ainda mantendo seu movimento de subida, ou seja, abriu subindo, segue ainda fazendo fundo ascendente, mais interessante para compra. Só que ficar atento na região dos 4,0, vou pegar aqui 4,065, 4,058 a 4,065, que é um patamar de resistência mais relevante. Olha só como é relevante ali para trás no gráfico diário, então é um patamar bem relevante. Abriu subindo, buscando entrada de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, gráfico de 10 minutos aqui, fundo ascendente ou pivô de alta, fica mais justamente para compra. Só que se chegar nessa região dos 4,058, 4,065, que é aqui também um patamar para frente de resistência, gerou sinalização de baixa, de topo, depois de um movimento mais longo para cima, aí volta a ficar interessante para se trabalhar na ponta vendedora, através de topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Depois vamos falar aqui das ações agora. PTR4 no dia de hoje apresentando aí um engolfo de baixa, um padrão de reversão dos candles. Abriu lá em cima, acima do fechamento do pregão passado, abriu aqui e fechou para baixo. Pelo menos deixa eu só ver se já fechou mesmo. Não, ainda não fechou, mas está perto de fechar, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no leilão dela. Está para 28,26, está para perder ainda mais força. Está para perder mais força ainda. Esse fechamento da Petro aqui, jogando o ativo bem para baixo nesse momento. Então, engolfo de baixo no gráfico diário, chance maior de se ter uma correção um pouco maior aqui, seja no preço ou no tempo. Consequentemente, aquela região de resistência aqui, que continua válida no gráfico semanal, R$ 28,34, está acima, pode até fechar abaixo desse patamar, continua válido, ou seja, o desafio da Petro nessa semana é terminar essa semana, que seria algo mais relevante em termos de sinalização de força por parte dos compradores, um fechamento acima dos 28,55, de 28,34 a 28,55 seria cenário mais positivo, no mínimo acima dos R$ 28,24, que é dessa máxima aqui. E aí essa região anterior de resistência que foi superada pode funcionar agora como patamar de suporte, desde a região dos 28,06 até um patamar de R$ 28 número redondo. Ou seja, se o mercado resolve voltar aqui,
e gerar sinalização de alta, possibilidade de entrar na ponta compradora. Ou sendo um pouco mais agressivo pelo gráfico 60 minutos, escorrega um pouco mais aqui e gera já um sinal de alta pelo gráfico 60 minutos, possibilita também arriscar alguma operação de compra em cima de Petro. Acabou de sair aqui em 28,32. Queda de 2,18% no pregão de hoje, um baita engolfo de baixa, né? No gráfico diário. A perda da mínima de hoje reforça um pouco mais a chance de poder vir a testar seus próximos níveis de suporte, né? Até o ponto mais alto aqui, 28,24. Aí depois passa por 28,06 e depois, na sequência, região mais dentro dos R$28 ali, para baixo até dos R$28, 27,93. Vale 3, dia de hoje, topo descendente, tendência indefinida. Topo descendente, topo aqui descendente e ainda fundo ascendente, né? Esse fundo mais alto do que esse fundo aqui anterior. Topo e fundo aqui, ó. Então, ativo com a tendência indefinida, com esse topo descendente, o viés fica um pouco mais para baixo. Porque a última informação que tem no gráfico é esse topo descendente abaixo até da média móvel de 13 períodos lá do gráfico semanal. Enfim, abaixo, voltando para baixo das médias um pouco mais inclinadas para baixo, levemente inclinadas para baixo, né? Quando ela começa a ficar, as médias começam a ficar mais assim, horizontais, mais laterais, isso significa dizer que o mercado está justamente nesse processo de indefinição. Então, esse ativo torna-se muito mais interessante acima dessa região dos R$48, arredondando aqui para cima dos R$48, se conseguir voltar a trabalhar acima dos R$48, e nesse momento a sinalização que nós temos é apontando para a região mais próxima de suporte na faixa dos 46,03. Abaixo desse patamar, o próximo nível de suporte, 45,67 e R$45,32. Olhando até para o gráfico de 60 minutos desse ativo, se ficar aqui, abriu subindo de maneira fraca e gerou um movimento um pouquinho maior e gerar alguma sinalização de baixa para baixo da região dos R$47, daria até para se trabalhar numa operação de venda pelo gráfico de 60 minutos, operação mais curta aí na Vale 3. GGBR4, saída da nossa posição comprada, já aconteceu no pregão de ontem mesmo. Na análise de fechamento de ontem eu mencionei, ó, o stop já foi reposicionado nesse ativo, mas não tinha acionado a nossa saída. Só que no after, depois que já tinha produzido a análise de fechamento, no after ela acionou a nossa saída dessa posição comprada. Então essa operação de compra da GGBR4 proporcionou aqui uma perda de 1,05%. Isso representou uma redução de 0,2% do capital total, essa operação de GGBR4. E o que aconteceu no pregão de hoje? Queda de 2,33%, ação que vinha com a chance de gerar aqui um fundo ascendente e caminhar para cima, anulou essa sinalização e foi um pivôzinho de baixa. Então, por enquanto, ficou com viés de baixa, enquanto basicamente ela não retornar para cima de R$13,30, R$13,31, eu fico mais assim com a expectativa baixista para o papel. Tem suporte imediato nos 12,98, que é um gap aqui que ela respeitou, conseguiu se sustentar acima desse patamar. O fato é, esse nível aqui já é um patamar de resistência para um gráfico intraday, R$13,16. Então, no G60 está gerando aqui movimento de subida, e se bater justamente nessa região que eu já mencionei, desde os 13,11 até os 13,16, gerar sinalização de topo descendente, assim como eu comentei na Vale 3, fica mais para se buscar operação de venda pelo gráfico intraday de GGBR4. SUSB3, saída também da posição, o stop tinha sido reposicionado para baixo da mínima desse candle e como houve ali o gap, apontando para um gap de baixa na abertura do pregão, a saída aconteceu basicamente na abertura do pregão desse ativo. Fechou muito mal, com queda de 4,03% e o que era um fundo ascendente em cima de um patamar de suporte, gerou o topo, primeiro descendente sinal negativo, o stop foi reposicionado para cá e o segundo ponto agora um pivô de baixa, ou seja, o ativo gera um sinal de pivô de baixa, muda a tendência para a tendência de baixa. Então, a viés era positivo, agora virou um viés negativo, um cenário gráfico mais negativo e pior pelo gráfico para curto prazo, ou seja, voltou para baixo dos topos anteriores, que não seria interessante ficar abaixo dessa região. Então, para que ela gere, para a SUSB3 gerar algum sinal de força novamente por parte dos compradores, ela teria que voltar para cima dessa região aqui, porque seria voltar para cima dessa faixa de preço que eu estou mostrando aqui, usando esse retângulo vermelho, e aqui é em conjunto com um gap de baixa do pregão de hoje, ou seja, teria que voltar para cima dos R$ 34,26 a R$ 34,50. Essa operação gerou uma saída, né? A gente tinha entrado aqui nesse papel, tentando pegar um movimento de alta, tinha gerado até uma relação de ganho de 1 para 1 e a gente saiu basicamente, ou seja, a entrada por aqui e a saída por aqui, um pouquinho abaixo do ponto da entrada. Então essa operação proporcionou uma perda de 0,64%,
Isso representou uma redução de 0,1% sobre o capital total. Depois temos aqui para falar de CCRO3, recomendação de compra no pregão de hoje. Ela tinha superado já a máxima do pregão anterior, estava com uma sustentação bem do preço na primeira hora de pregão. Recomendei compra nesse ativo um pouco mais acima do valor que ela fechou, na expectativa de que ela passou um bom tempo aqui de forma lateral, fez um rompimento dessa região, gerou ali uma movimentação mais de correção e trouxe uma expectativa de poder ter algo mais para cima. Então recomendei essa entrada com stop abaixo aqui dessa mínima. Só que eu já tinha mencionado até na live, no radar do mercado, que no gráfico aqui, por falar em live, hoje tem live na nossa live exclusiva para os alunos do curso Invista Melhor usando análise técnica. Então, a live exclusiva às 19h30. Se você faz parte aí do curso e já recebeu um e-mail, veja lá seu e-mail, tem lá o acesso gratuito a um canal exclusivo para os alunos, onde já está lá o link da live de hoje às 19 horas e 30 minutos. R$19 é ótimo, 19h30. Então, na CCRO3, nós temos aqui no gráfico de 15 minutos, se ela voltar, eu mencionei, se ela voltar depois dela ter feito isso aqui, se ela vem aqui e volta para baixo desse nível, até mesmo para baixo desse nível, já começa a ficar com um cenário um pouco mais negativo, que parou em cima aqui do suporte, gerou esse movimento de subida e se volta para baixo desse patamar, já começa a ficar com um cenário um pouco mais negativo a operação. Então, no primeiro momento, eu reposicionei o stop para aqui para baixo, ou seja, para a região ali dos R$17,20. Mas passando aqui certinho os dados dessa entrada, R$17,50 região de entrada, R$17,07 o stop inicial, que foi reposicionado para R$17,20. Risco de 2,46% na operação, objetivo em R$18,15, alocando 18% do capital total. Então, essa operação de compra que a gente tem em aberto nesse momento. ENBR3, a recomendação de venda no pregão de ontem começou a andar, já gerou uma relação risco-ganho de 1 para 1, ou seja, já considerando que já tem 3 candles no movimento de baixo, já trabalhei com stop já de proteção, já não preciso mais sair perdendo, isto é, se não abrir com gap, né? Aconteceu em SUSB3, então pode acontecer essa questão dos gaps. E aí, Dalton, quando acontecem esses gaps assim, o que é recomendável fazer? Por exemplo, SUSB3 estava com stop aqui, ela foi lá e pulou o stop, sai logo na sequência. Já monitora primeiramente o leilão de abertura e sai na sequência da abertura, ou na abertura ou já sai na sequência. Por quê? Porque acionou o seu motivo de... Você estabeleceu um motivo que era o motivo da sua saída da operação, então tem que seguir, independente se você vai sair mais abaixo, ou seja, vai sair com prejuízo maior ou com menos lucro da operação. Acabou de sair do leilão de fechamento ainda com 4,46% de queda. Indo aqui para NBR3, então stop reposicionado aqui em R$18,71 para não mais sair perdendo dessa operação, isto é, se não houver gap. E avaliando logicamente o início do próximo pregão, dependendo, tentar pegar uma melhor relação risco-ganho aqui para baixo nesta operação, lembrando que o objetivo inicial na faixa dos R$18,15. Ela ficou hoje a 10 centavos desse objetivo. CSNA3, olha, pancada para baixo também, igual o GGBR4 teve uma pancada para baixo, CSNA3 teve uma pancadaça para baixo, e com essa pancada para baixo, o que ela fez no gráfico diário? Ela já tinha dado um sinal de enfraquecimento da tendência quando ela gera o pivô de alta e ela não consegue fechar acima, o preço de fechamento é aqui embaixo, não é aqui em cima. Então demonstra uma certa fraqueza aí por parte dos compradores, fechou mais próximo da mínima inclusive. E aí hoje ela abre aqui embaixo, já abaixo da mínima do fundo anterior, já era tendência de alta nesse ativo e basicamente podemos dizer que retomou a tendência de baixa de curto prazo. Então aqui tem essa tendência de baixa já de curto prazo pela questão do topo duplo, vamos dizer assim, um topinho duplo, apesar de ter uma oscilação levemente aqui para cima. Então, considerando isso aqui um topo duplo, fazendo a projeção de queda deste topo duplo, padrão gráfico, que tem um vídeo de aprendizado aqui no canal para que você possa entender, já bateu no objetivo do topo duplo lá na faixa dos R$12,41, que é justamente um patamar de suporte. Até mencionei hoje para fazer qualquer tipo de compra em CSNA3, porque tinha uma pergunta sobre CSNA3 para a questão de compra, qualquer tipo de compra seria mais para arriscar compra ali no intraday em cima dessa região dos R$12,41 na sinalização de alta, sendo bem mais agressivo perfil de investidor. Mas olhando para o gráfico, inclusive de 60 minutos dela, eu vejo da seguinte forma, um movimento muito forte para baixo, se essa correção for um pouco mais ampla aqui para cima e gerar sinalização de topo descendente, fico mais interessado em venda, assim como falei de Vale 3 e também falei em cima de GGBR4,
que basicamente é ativos que estão dentro de um mesmo setor, né? Siderurgia e mineração. E vamos aqui para a Lame 4, agora ativos que chamam minha atenção, falando aí em termos de ainda operação na ponta compradora, em ativos que estão em tendência de alta, que podem trazer sinalizações de fundo ascendente a partir do próximo pregão. Primeiramente aqui Lame 4, se conseguir romper a máxima do pregão de hoje, R$ 21,02, para buscar uma compra de fundo ascendente. É uma alternativa de entrada a partir do próximo pregão. Movimento de subida forte para cima, se afastando até do topo anterior, faz uma correção, possibilidade de se ter algo mais para cima no ativo. Então essa seria uma das alternativas. O stop ficaria ou abaixo da mínima de hoje, em 20,59, ou abaixo dos 20 dessa mínima total, que seria R$ 20,50 o ponto de stop. Outro ativo, Multi3. Multi3 terminou o dia de hoje apresentando aqui um candle basicamente de indefinição em cima da média móvel de 13 períodos. O ponto mais negativo é ela ter voltado para baixo desse patamar e permaneceu abaixo desse patamar, não gerou sinal de alta. A sinalização de alta seria a superação da máxima desse pregão. A tendência, de forma resumida, a gente tem uma tendência aqui de alta, topos e fundos ascendentes. Então, essa aqui é a tendência de alta. Se superar essa máxima aqui, seria a tentativa de uma compra a favor da tendência, tentando pegar o próximo movimento de expansão do preço, a favor também de uma tendência de alta no gráfico semanal. Então, essa seria a alternativa também a partir do próximo pregão, rompimento dos 28,85. O outro ativo, IP3 Ipera, que também faz aqui um processo de correção depois de um movimento maior de alta e também sinalizando aqui algo para cima, rompendo essas máximas aqui, que é 34,62, 34,61. Também é uma das alternativas de avaliar a operação de compra aí com stop abaixo dessa mínima ou dessa mínima aqui, a partir do pregão desta sexta-feira. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.